porque o desembargador Mário Elton Jorge, do Tribunal Superior Eleitoral do Paraná, ele decidiu manter uma ação de investigação que pode levar à cassação do mandato de Sérgio Moro. A ocorrência foi protocolada pela coligação formada pelo PT, PV e PCdoB, que acusa Moro de suposto desequilíbrio eleitoral ao concorrer ao Senado pelo União Brasil, depois de ter se lançado como pré-candidato à presidência pelo Podemos. As siglas de esquerda também acusam o parlamentar de abuso de poder econômico, Caixa 2, e também uso indevido de meios de comunicação, além de irregularidades em contratos. A defesa de Moro tinha pedido o trancamento do processo por falta de provas, mas o desembargador alegou que para dar o prosseguimento da ação não é preciso que as provas sejam apresentadas. Tiago Pavinato, especialmente após a cassação de Deltan Dallagnol, não é incomum escutar pessoas do ambiente político apostarem na cassação e perda de mandato de Sérgio Moro. Queria, claro, uma análise e uma avaliação sobre essa possibilidade. Lê o trecho, de novo, da notícia. O que o desembargador diz sobre a prova? Não é preciso ter prova. O que ele diz? Só para não ser incorreto. As siglas de esquerda acusam o parlamentar de abuso de poder econômico, Caixa 2... diz que não tem prova suficiente, o desembargador diz o quê? Que pode tocar, porque não é preciso. Sim, alegou que para dar prosseguimento da ação não é preciso que as provas sejam apresentadas. Exatamente. Gravem esta frase, senhores. Atenção. Quando a coligação do Jair Bolsonaro levou para o Tribunal Superior Eleitoral uma açãozinha dizendo: olha, tem gato na tuba das rádios da Bahia. E levou lá um relatório. Era uma prova, bem ou mal, porca ou boa, era uma prova. O que aconteceu? O ministro presidente do tribunal indeferiu de plano e ainda por cima condenou a coligação do Jair Bolsonaro por litigância de má-fé. Mais de 20 milhões que foram pagos pelo partido, que foram pagos por nós. O TSE é o parâmetro da justiça eleitoral no Brasil. O TSE tem poder normativo. O TSE é o que diz o que pode e o que não pode, é a palavra final. O TSE acaba de mostrar para a nação que partido nenhum pode entrar com uma ação na justiça eleitoral sem provas e ainda sair impune. Aí agora a gente ouve um desembargador falar que não precisa apresentar provas. Como é que eu vou fazer para explicar, por exemplo, como advogado para um cliente que tem um problema eleitoral? Se eu for professor, como é que eu vou explicar para um aluno como é que funciona o processo eleitoral? Não dá para explicar. Não dá. Eu estou quase fazendo o que o Rodrigues, o senador Rodrigues, Chico Rodrigues, fez com a pepita, com os dólares. Estou pegando meu diploma e enfiando na cueca. Porque não dá para explicar esta decisão do desembargador, uma vez que o TSE decidiu que uma acusação sem prova não só enterra a ação, bem como condena quem propõe a litigância de má-fé. Ah, mas é o Moro, o diabo Moro. Pois bem, eu não sei quanto a Caixa 2, mas essa questão do abuso de poder, ela tem sido usada de maneira abusiva por partidos que querem derrubar oponentes. Primeiro, o abuso de poder, seja ele político ou econômico. Qual é a finalidade jurídica dele no direito eleitoral? Dar paridade de armas a todos os concorrentes. Quando um candidato abusa do seu poder político ou econômico, de maneira que a corrida eleitoral lhe é mais favorável, ele deixa outro em desvantagem, configura-se o ilícito eleitoral de abuso de poder político ou econômico, razão pela qual não é nem o Código Eleitoral,
mas é a Lei Complementar 64 de 1990 que apena este político que abusou do seu poder político ou econômico, com a inelegibilidade, se tiver eleito, a cassação do seu mandato. Ora, como é que eu posso falar no Brasil em paridade na corrida eleitoral se existe o Instituto da Reeleição? Quem é que pode concorrer com paridade de armas? Quem é que pode concorrer sem desvantagem na corrida eleitoral se a reeleição me diz que, se eu quiser ser candidato, eu vou concorrer é ótimo, de Mocó, eu vou concorrer com um candidato que ficou por 4 anos recebendo verba, recebendo emenda, levando obras para a base eleitoral, levando dinheiro, felicidade, graminha sintética para campinho de futebol, levando ambulância para hospital. Como é que eu posso falar em qualquer paridade quando a reeleição é permitida? Então é o seguinte, se a justiça só é justa, se não é justa, não é justiça. Mas como nós temos a justiça física e nós somos obrigados a chamar o Poder Judiciário de justiça, nós temos que pensar isso. Se a justiça é justa, a gente tem que acabar com o Instituto da Reeleição. Agora, Cristiano Beraldo, há uma teoria, uma tese que defende que haveria um grande projeto de vingança contra integrantes da Operação Lava Jato. O próprio Deltan Dallagnol chegou a falar em perseguição. Agora, essa ação contra Sérgio Moro suscita algum tipo de dúvida? Canhato, você é um homem muito educado, né? Veja, o presidente da República, numa entrevista ao vivo, disse com todas as letras que ia ferrar, não usou essa expressão, usou uma expressão mais chula que não cabe aqui para nossa audiência, ferrar o Sérgio Moro. Lula está com esta missão e todo o seu entorno, para quem qualquer letra já é uma palavra, sabe que este recado tem que ser atendido para satisfazer o chefe. E isso envolve não só aquelas pessoas que de alguma forma podem causar algum tipo de prejuízo político ao Moro, mas sobretudo aquelas que estão numa posição que podem causar um prejuízo judicial ao Moro. Veja, o julgamento do Deltan Dallagnol, que nós vimos no TSE, de reversão de uma decisão tomada pelo Tribunal Regional do Paraná. Ou seja, vem uma decisão favorável ao Deltan, vai para o TSE sem absolutamente nenhuma divergência, sem nenhuma consideração, de forma unânime, derruba a decisão do Tribunal Regional do Paraná e caça o mandato do deputado mais votado do Paraná no pleito do ano passado. Pior do que isso, ao invés de considerar a regra que valia para as eleições de 2022, que dizia textualmente que se você não cumprisse se você não obtivesse pelo menos 10% de votos do coeficiente eleitoral, que no caso do Paraná era na casa de 200 mil votos, você não poderia ser eleito, ou seja, fez menos de 20 mil votos, que é 10% do coeficiente, não tem como ser eleito, não é nem suplente. O partido perde a cadeira se os que estão na frente forem saírem, morrerem, enfim, acontecer alguma coisa. Só que aí o Tribunal Superior Eleitoral decide, não foi nem o TSE, nesse caso foi o Supremo, decide que o Raul, que teve 11 mil votos, que constava ali na Justiça Eleitoral como não eleito, ele não era suplente, ele era uma pessoa não eleita, ele não poderia ocupar a cadeira de deputado, mas aí resolvem que é ele para não dar a cadeira ao PL, a quem caberia a cadeira de deputado. Então essa é a justiça que a gente está assistindo e é óbvio que toda esta máquina de moer, de destruir tudo que a Lava Jato entregou para o Brasil
vai tentar e muito provavelmente conseguirá atropelar Sérgio Moro. Vejam, a acusação de abuso de poder econômico na eleição, na campanha do Sérgio Moro, combina gastos de pré-campanha com gastos de campanha. O Lula viajou o Brasil inteiro na pré-campanha. O Lula fez de tudo que podia, almoços, jantares, viagens, hotéis, eventos, bebida, comida. Fez de tudo, bancado pelo PT. Por que essa regra, então, não vale para todo mundo? Quantos governadores, candidatos à reeleição, não gastaram na pré-campanha muito mais até do que gastaram na campanha? Mas só que esta regra agora que está sendo inventada vai se aplicar somente ao Sérgio Moro. Vejam tudo que o partido Podemos, ao partido que o Sérgio Moro se filiou quando voltou dos Estados Unidos, tudo que o Podemos ganhou durante a pré-campanha. O Moro, sim, viajou o Brasil inteiro com o Podemos, bancado pelo Podemos, mas graças a essas viagens, o Podemos trouxe muitos filiados, conseguiu formar chapas de candidato. Prestou, sim, Moro, um serviço que beneficiou o partido Podemos, depois resolveu, por motivos dele lá, que a gente pode discutir numa outra circunstância, e para o União Brasil, mas uma coisa não se mistura a outra. Só que isso que está escrito na lei não valerá, porque trata-se de Sérgio Moro. Mas eu gostaria de pedir aqui que se faça essa revisão dos gastos de todos os candidatos que tiveram na pré-campanha e na sua campanha para ver quantos extrapolaram o teto estabelecido pela Justiça Eleitoral para as campanhas de 2022.